Olá pessoal, professor Josias Santana aqui do canal Platina na Física falando. E nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa resolução de exercícios propostos, só que agora do capítulo 2 do livro Fundamentos da Física, volume 1, da nona edição do Ramalho. Aqui nós temos a primeira questão aqui, que é o 11º exercício proposto, que diz o seguinte: você está viajando, sentado na poltrona de um ônibus pela rodovia Bandeirantes, que liga São Paulo a Campinas. Cite um referencial em relação ao qual você está em repouso e um referencial em relação ao qual você está em movimento. Bom, então aqui primeiramente a gente vai ter que lembrar o seguinte: por mais que eu esteja fazendo um único movimento, dependendo do referencial que eu esteja observando esse movimento ocorrer, eu posso tirar conclusões diferentes, que é justamente o que a questão está nos falando aqui. Eu posso escolher um referencial no qual eu vou estar em repouso, ou posso escolher um referencial no qual eu estarei em movimento. Um referencial no qual é dito que eu vou estar em repouso vai ser o referencial no qual a minha posição não vai mudar. Ou seja, para eu estar em repouso, ao passar do tempo, a minha posição em relação a esse referencial que eu escolhi vai ter que ser sempre a mesma. Se você analisar aqui, por exemplo, a composição aqui de um ônibus, vamos fazer aqui um exemplozinho simples aqui de um ônibus. Você vai ter aqui várias poltronas de um lado e do outro desse teu ônibus. O ônibus ele não vai mudar a estrutura dele à medida que ele está se movimentando. Então, supondo que você está nessa poltronazinha aqui, que eu acabei de marcar, para qualquer outra poltrona que você pegue, a sua posição em relação a ela sempre vai se manter fixa. Por mais que o seu ônibus esteja se movimentando numa determinada direção, a posição que você ocupa nessa poltrona em relação às outras poltronas vão ser sempre a mesma. Então, se eu escolher qualquer ponto dentro do meu ônibus ou o próprio ônibus como sendo o meu referencial, eu estaria em repouso. Agora, para você escolher um referencial no qual você está em movimento, basta você pegar qualquer referencial que esteja fora desse seu ônibus. Seja um poste no meio da rua, seja uma pedra no meio da rua, seja algum outro veículo que esteja transitando nessa mesma rodovia. Ou seja, se eu quiser pegar um referencial inercial para esse meu movimento, basta eu pegar qualquer referencial que esteja dentro do meu ônibus. Se eu quiser pegar um referencial para o qual eu esteja em movimento, basta eu pegar qualquer referencial que esteja fora desse meu ônibus. Ok? Então vamos aqui para a 12ª questão. A 12ª ele fala o seguinte: na foto ao lado você observa um avião reabastecendo o outro em pleno voo. Pode-se afirmar que os aviões estão em repouso? A imagem aqui não está muito boa de se ver, mas você tem aqui um avião grande. E bem aqui você tem outro aviãozinho, que vai estar reabastecendo esse avião grande. Eu posso afirmar que esses aviões estão em repouso? Depende do referencial mais uma vez. Se você pegar como referencial para um avião o outro avião, eles vão estar de fato em repouso. Agora, para qualquer outro referencial que eu pegue que não seja nenhum dos dois aviões, eles vão estar em movimento. Então, mais uma vez aqui vamos frisar que você está em repouso ou você está em movimento depende do referencial que você está utilizando para poder fazer essa análise. Vamos aqui para a nossa 13ª questão. Um aluno, ao ler este livro, está em sua sala de aula, sentado em uma cadeira. O aluno está em repouso ou em movimento? Mais uma vez, novamente, isso vai depender do referencial que você estiver adotando. Se você pegar como referencial um colega do lado que está sentado na cadeira dele também, se você pegar a sua própria cadeira, a própria cadeira desse aluno, você pode dizer que ele está parado. Se você pegar como referencial um carro qualquer que esteja se movimentando no meio da rua, em relação a esse carro, quem vai estar se movimentando vai ser o aluno. Se você pegar como referencial qualquer ponto fora do planeta Terra, como o planeta Terra vai estar girando em torno de si e vai estar girando em torno do Sol, mais uma vez, o aluno também estaria em movimento. Então aqui o que é importante ficar claro é, dependendo da escolha do referencial que você esteja adotando, você pode estar tanto o seu objeto, a sua análise de estudo vai estar parada, ou pode estar em movimento. 14ª questão aqui diz o seguinte, né?
Considere 3 objetos A, B e C. Analise a afirmativa abaixo e identifique se está correta ou errado. Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C, então A está em movimento em relação a C. Mais uma vez aqui, pare um pouquinho agora esse vídeo, pause e tente responder aqui essa pergunta. O que é que você vai analisar aqui? Você acha que está correta ou está errada essa afirmação? Porque, ó, intuitivamente, ó, eu tenho que A está em movimento em relação a B. E eu tenho que B está em movimento em relação a C. Isso, por si só, me garante que A esteja em movimento em relação a C. Pause esse vídeo aí, passe uns 5 minutinhos tentando raciocinar sobre isso. E depois disso você volta aqui que eu já vou dar logo a resposta. Bom, essa afirmativa está errada. Como assim, professor? O A está em movimento em relação a B. B está em movimento em relação a C. Obviamente, o A tinha que estar em movimento em relação a C, né? Não? Não. Porque eu posso ter uma situação da seguinte forma. Eu posso ter A e C se movimentando na mesma direção, no mesmo sentido, com a mesma velocidade. Ou seja, eu tenho aqui o meu A se movimentando aqui com o VA. Eu ter aqui o meu C se movimentando aqui com a velocidade VC, onde, nesse caso aqui, para a situação que eu estou falando para vocês, exemplificando aqui, eu teria o quê? Que o meu VA igual ao meu VC. Quando eu faço isso, o corpo A, o objeto A e o objeto C vão estar parados em relação ao outro. Por mais que eu pegue aqui um terceiro corpo aqui, B, que ele pode estar parado ou ele pode estar se movimentando com velocidade VB para qualquer um dos lados, porque quando você for pegar aqui o B e comparar com o A, o B vai estar em movimento. Quando você pegar o B e comparar com o C, o B também vai estar em movimento. Mas se você pegar e analisar aqui o A com o C, você vai ver que eles estão parados. Então você também tem que ver isso. Não é porque um determinado objeto está em movimento em relação a um referencial e outro objeto também está em movimento em relação a esse referencial que os dois objetos em questão estejam em movimento relativo entre si. Um outro caso aqui que eu poderia exemplificar aqui também seria o seguinte: ao invés de eu ter A e B, A e C se movimentando, eu poderia ter o A parado, o C parado e apenas o B se movimentando. Nessa mesma forma, eu também teria que o objeto A e o objeto C estariam em repouso um em relação ao outro, e quando eu fizesse análise de A em relação a B, eu teria um movimento, e fizesse análise de B com C, eu também teria um movimento. Vamos aqui para essa outra questão, né? A 15ª questão fala o seguinte: um helicóptero sobe verticalmente em relação ao solo com velocidade constante. Esboce a trajetória descrita pelo ponto P na superfície da hélice em relação, o item A, ao piloto desse helicóptero, e o item B em relação a um observador parado no solo. Essa aqui é uma questão muito interessante pelo seguinte fato. Se você pegar aqui e analisar o piloto e a hélice, você vai ter o quê? Que a distância do piloto para a hélice, para qualquer ponto P dessa hélice, vai estar sempre a mesma. Então, para essa alturazinha aqui, H, do piloto até o plano que esse ponto P está fazendo o seu giro. Como essa distância, essa altura não vai mudar, o que é que vai acontecer? Quando o seu piloto for olhar para a trajetória que está sendo descrita por esse meu ponto P, que é o problema P15, item A, você ia ter o quê? Que a trajetória ia ser uma trajetória circular. E se eu for analisar agora um observador que esteja fora? Para o observador que esteja fora do helicóptero, que esteja no solo, o que é que vai acontecer? Ele vai analisar tanto o movimento de subida desse meu helicóptero,
Ou seja, você vai ter aqui um movimento na vertical, além do movimento circular que esse seu ponto P está fazendo em relação a esse eixo de subida que ele está ocorrendo. Então, para o observador que está fora, ele iria ver um movimento nesse sentido, como se fosse espiral. O ponto P vai estar subindo, descrevendo aquela trajetóriazinha circular. Vamos ver aqui agora a questão 16. Ó. Na questão P16, o que é que nós temos? Um avião voa horizontalmente e com velocidade constante. No instante indicado na figura, ao lado, o piloto aciona o dispositivo e deixa cair uma caixa com alimentos destinados a náufragos que se encontram na ilha de difícil acesso. Despreza a resistência do ar. Qual é a trajetória descrita pela caixa em relação, o item A, ao avião e o item B em relação à Terra? Então vamos analisar aqui. Ó. Você tem aqui o teu avião se movimentando nessa direção com uma certa velocidade V. Isso faz com que essa minha caixinha que foi abandonada também tenha uma certa velocidade V na horizontal. Isso vai fazer o quê? Com que para o avião a caixa esteja caindo sempre em linha reta. Então, quando você for analisar aqui essa trajetória sendo descrita como pelo observador, pelo meu referencial, sendo o avião, a trajetória que vai ser formada aqui pela queda dessa caixa vai ser apenas uma linha reta vertical. Para o item B, já vai ter uma diferença. Porque o observador que está aqui na Terra, o que é que vai acontecer para ele? Ele vai ver tanto esse movimento horizontal que a caixa tem devido à velocidade que ele tinha quando estava no avião, mas ele também vai ver esse movimento de descida dele devido à nossa aceleração da gravidade. Como é que você vai ter um movimento com velocidade constante na horizontal e um movimento acelerado na vertical, o que acontece? Você vai ter aqui uma trajetória parabólica, uma trajetória semi-parabólica, né? Ele vai cair fazendo esse desenho. Então, para o meu item B, você ia ter que a trajetória dele ia ser algo desse tipo, onde ele aqui no começo aqui em cima é o ponto que ele é abandonado e esse ponto aqui embaixo é o ponto em que ele atinge o solo. Vamos agora aqui para o item C, ou para o problema 17. O problema 17 ele fala o seguinte: um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual é a sua velocidade escalar média? Bom, aqui é só você fazer a aplicação direta da fórmula. P17. O que é que nós temos? Nós temos aqui que a velocidade média, a velocidade escalar média aqui, ela é dada por quem? Pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. Se você simplesmente escrever do jeito que está aqui as afirmativas, você vai ter o quê? 1.200 metros dividido por 4 minutos. Se você fosse fazer dessa forma apenas, você ia ter que a tua velocidade média aqui ia ser o quê? 300 metros por minutos. Mas não é muito comum você ter essa unidade de medida para velocidade. Não é muito comum você ver uma unidade de medida sendo dada em metros por minuto. Geralmente, a gente trabalha com a velocidade sendo dada em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Então aqui o primeiro passo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos converter esse tempo de 4 minutos em segundos e depois em horas para a gente poder dar essa resposta tanto em metros por segundo quanto em quilômetros por hora. E depois eu mostro aqui para vocês uma formazinha simples a gente fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora ou de quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que vai ser aqui? Eu tenho que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, x horas,
que eu quero vai equivaler aos 4 minutos que a questão nos deu. Sendo assim, basta você multiplicar aqui os meus extremos por esses meios e vamos ter o quê? 60x é igual a 4. Dessa forma, eu tenho que x é igual a 4 dividido por 60. 4 dividido por 60 é a mesma coisa que 1 sobre 15. Aqui no caso, vou ter horas. Se eu quisesse fazer a conversão para os segundos, como é que ia ser? Da mesma forma. Eu tenho que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, esses 4 minutos que eu tenho equivale a x segundos. Mais uma vez, você multiplica aqui os extremos pelos meios e você vai ter o quê? Que x vai ser igual a 4 vezes 60, que vai dar igual a quanto? 240 segundos. Pronto. Com base nisso, agora eu vou poder calcular a minha velocidade média. Velocidade escalar média. Em metros por segundo e em quilômetros por hora. Se eu for escrever aqui em quilômetros por hora, vamos ter que converter lá também o nosso espaço. Como o nosso espaço era 1.200 metros, basta você dividir por 1.000 para você ter ela em quilômetros. Então vai ser 1,2 quilômetros. Então aqui vamos ter o quê? A variação do espaço, 1,2 quilômetros, dividido pela variação do intervalo de tempo, que é 1 sobre 15. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui nós vamos ter o quê, então? 1,2 vezes 15. Dessa forma, a minha velocidade média em quilômetros por hora vai ser quanto? 18 quilômetros por hora. E em metros por segundo, vamos ver quanto é que daria. Minha velocidade média é igual a 1.200 metros dividido por 240 segundos. Dessa forma, nós teríamos aqui 5 metros por segundo. Então pronto, a minha velocidade média aqui seria 5 metros por segundo. Professor, agora me diga uma coisa. Beleza, a gente calculou aqui essa minha velocidade e eu encontrei 18 km por hora e também encontrei 5 metros por segundo. Como é que eu faria para poder converter de uma para outra a partir do momento que eu calculei uma? Por exemplo, eu calculei aqui esses 18 km por hora. Tem como eu converter de km por hora para metro por segundo de forma direta, ou eu tenho que fazer sempre esse meu esquema? Ou de forma contrária. Se você tem a sua velocidade dada em metros por segundo e você quer a resposta em km por hora, tem como eu fazer a conversão direta? A resposta é sim. Como é que vai ser isso? Você vai ter que fazer somente o seguinte. Desse lado de cá, ó, eu vou escrever quilômetros por hora. Desse outro lado de cá, eu vou escrever o meu metros por segundo. O fator de conversão de uma unidade para outra vai ser o fator 3,6. Como assim, professor? O fator vai ser 3,6. Agora aqui a gente vai fazer simplesmente esse esquemazinho aqui, ó. Quando eu quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir o valor que eu tenho em quilômetros por hora por 3,6. E sempre que eu quiser converter de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6.
Então, isso aqui é a formazinha que você tem para poder converter de quilômetros por hora para metros por segundo. De quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, você pode até analisar aqui, ó. 5 multiplicado por 3,6 dá justamente o meu 18. Próxima questão agora vai ser a questão de número 18. Ela diz o seguinte: a velocidade de crescimento dos fios de cabelo de uma pessoa é de aproximadamente 1,5 centímetros por mês. Suponha que Júlio, que tem 1,8 metros de altura, deseja ter cabelos bem compridos, de forma que eles cheguem a encostar no chão. Quando ele estiver de pé. Calcule quantos anos, no mínimo, Júlio tem que ficar sem cortar os cabelos até conseguir o seu objetivo. Bom, essa aqui vai ser uma questãozinha bem simples também, né? Nosso problema 18, ele diz o seguinte, que eu tenho uma velocidade de 1,5 centímetros por mês. E eu tenho que o espaço que eu quero que o cabelo percorra seja de 1,8 metros. Então pronto, é só você pegar agora e analisar quanto tempo precisaria levar para que esse meu cabelo percorresse essa distância de 1,8 metros. Como aqui está em centímetro, você pode transformar aqui metros para centímetros também, para facilitar. 1,8 metros é a mesma coisa que 180 centímetros. Então vamos lá. Eu sei que a minha velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Dessa forma eu tenho o quê? Que a minha variação do tempo vai ser quem? A variação do espaço dividido pela minha velocidade. Assim, você vai ter o quê? 180 dividido por 1,5. Dessa forma, eu vou ter o quê? Que o intervalo de tempo necessário, 120 meses. Porque a unidade de velocidade aqui era centímetros por mês. Então pronto. 120 meses é o quê? São equivalente a 10 anos. Ou seja, para a pessoa ter um cabelo de 1,8 metros, ela teria que passar no mínimo 10 anos sem jamais cortar esses cabelos. Por fim, vamos aqui para a nossa 19ª questão. A questão 19 diz o seguinte: na rodovia Bandeirantes, os limites de velocidade para os automóveis e caminhões são respectivamente 120 km por hora e 90 km por hora. Se um automóvel e o caminhão mantiverem durante 1 minuto a respectiva velocidade limite, quantos quilômetros cada um percorrerá nesse intervalo de tempo? E letra B, imagine que um automóvel e um caminhão saiam de São Paulo no mesmo instante em direção a Campinas, distante a 90 km. Se eles estiverem durante todo o trajeto, respectivamente, às velocidades médias de 100 km por hora e 60 km por hora, quantos minutos o automóvel chegará a Campinas antes do caminhão? Bom, então vamos lá. Primeiro passo aqui é a gente anotar as informações que a questão está nos dando. Para essa questão 19, primeiro eu vou ter o quê? Ó? A velocidade limite de 1 é 120 km por hora. E a velocidade limite do segundo, vou chamar aqui de linha, é 90 km por hora. Se eu estou pegando aqui agora um intervalo de tempo T de 1 minuto, vou fazer o que aqui? Vou transformar aqui esse 1 minuto em 60 segundos. Por quê? Porque aqui eu posso transformar esses meus 120 km por hora, 33,33 metros por segundo. E se eu pegar aqui
25 metros por segundo. Então pronto. Para você saber o espaço que vai percorrer no total, é só a gente fazer o quê? Se a fórmula que eu tenho é que a velocidade é a variação do espaço dividido pelo intervalo de tempo, a minha variação do espaço é quem? É a minha própria velocidade multiplicada pelo intervalo de tempo. Então vamos lá. Para o carro, nós temos o quê? Que o espaço vai ser a velocidade dele, que é 33,33, multiplicado pelo intervalo de tempo, que é 60. Dessa forma, nós temos o quê? 9,8 metros. Que isso aqui dá aproximadamente 2 quilômetros. E para o caminhão, nós temos o quê? Que o espaço dele vai ser 25 vezes 60. Dá 1.500 metros. Se a gente também converter aqui, basta dividir por 1.000, né? Teremos 1,5 quilômetros. Daí você vê o porquê que você tem que prestar bastante atenção quando você está numa rodovia, né? Porque se você se distrair por 1 minuto, um carro, por exemplo, ele anda 2 quilômetros. E 2 quilômetros dá um intervalo de espaço muito grande para você poder, Deus o livre, causar algum acidente, né? A outra pergunta era o seguinte: ele queria saber se o carro tivesse partido nessa viagem com uma velocidade agora de 100 km por hora e o caminhão com a velocidade de 60 km por hora, quantos minutos o automóvel chegará em Campinas antes? Então vamos aqui agora para a nossa segunda velocidade, né? A velocidade do carro, chama aqui VC, a velocidade do carro agora é de 100 km por hora. A velocidade do caminhão, vou chamar aqui de VC', agora é 60 km por hora. E eu tenho que a distância percorrida vale 90 km. Então pronto. Para eu saber o tempo do carro, eu vou chamar aqui, usando novamente essa nossa formulazinha, só que agora eu isolo a variação do tempo. Eu tenho o quê? Que a variação do tempo vai ser o quê? O espaço percorrido dividido pela velocidade empregada nesse percurso. Então vamos ter o quê? Para o carro, o intervalo de tempo vai ser quem? A variação do espaço, que para todo mundo vai ser igual, 90, dividido pela velocidade que ele estava escrevendo aqui, que vai ser 100. Dessa forma, nós temos o quê? Que o intervalo de tempo foi de 0,9 horas. Para o caminhão, botar aqui a linhazinha, vai ser quem? O mesmo espaço, 90, dividido por quem? Pela velocidade dele, que dessa vez foi 1,5. Como ele quer saber quantos minutos a mais o carro chegou, é só você ver a diferença entre esses dois intervalos de tempo. 1h30 menos 0,9 horas. Isso aqui vai me dar o quê? Corta, aqui fica 0. Aqui fica 15. Então você vai ter 0,6 horas. Como ele quer saber quantos minutos, basta você fazer o quê? 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 0,6 horas equivalem a x. Multiplica novamente aqui extremos pelos meios. E você vai ter que x é igual a 60 vezes 0,6. Dessa forma você tem o quê? Que x equivale a 36
minutos. Ou seja, o carro iria chegar 36 minutos mais cedo no destino do que o caminhão. Bom, pessoal, como esse vídeo já está muito grande, vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo vamos ter a continuação dos exercícios propostos desse capítulo. Até a próxima.